Pode um livro ser um clássico da literatura mundial e um guia de iluminação espiritual para toda uma geração? Fica aí que eu já te conto. Salve, salve leitoras e leitores! Sejam muito bem-vindos ao canal Entre Livros. Já deixe seu like e se inscreva no canal, hein? Hoje vamos falar desse livro emocionante chamado Siddhartha, de Hermann Hesse, de 1922. É um clássico da literatura mundial sobre um jovem procurando a iluminação espiritual. Hermann Karl Hesse nasceu em 1877 em Kassel, na Alemanha. Ele era escritor e pintor. Em 1923 ele se naturaliza suíço. Seus pais eram cristãos missionários e queriam muito que o filho fosse pastor. Então ele vai embora de casa em 1912, morar na Suíça. Lá ele trabalha como livreiro e é onde aprende a escrever e se dedica a escrever livros. Ele ganhou o Nobel da Literatura de 1946 e se tornou uma referência pela geração posterior, a geração Beat, na década de 50. Ele faleceu em 1962, aos 85 anos de idade. O livro conta a jornada de Siddhartha, filho de um Brahmane, que eram os sacerdotes e os eruditos da Índia. Ele aprende desde cedo os ensinamentos religiosos, sabia pronunciar o Om, que é o mundo inteiro, é o presente, o passado e o futuro. Ele era muito inteligente e querido, só que ele não era muito feliz. A impressão que ele tinha é que já tinham ensinado tudo para ele e nada mais era novo. Ele entra em contato com o seu Atman, o seu eu interior, e ele decide que ele deveria viver tudo aquilo que ele aprendeu. Um dia apareceu um grupo de ascetas, os Samanas, que era um grupo de monges que praticavam a mendicância e a penitência. Siddhartha então decide se juntar a eles para horror do seu pai. Seu pai ficou muito triste, mas Siddhartha ficou irredutível, ficou esperando até o pai aprovar e, enfim, deixa o filho seguir seu caminho. Seu amigo de quem ele gostava muito, o Govinda, foi com ele. Ele passou 3 anos de muitas privações com os Samanas. Comeu pouco, dormiu pouco, só meditava e ainda tinha que pedir esmolas. Começou a odiar o mundo material, tudo era muito falso para ele. O único caminho possível era o sofrimento, para separar um pouco do seu eu. Com o tempo começou a se questionar se todas aquelas meditações não eram também uma forma de fuga, da mesma forma que a bebida e o sexo eram. Siddhartha começou a questionar também o Nirvana, que era praticamente impossível de ser atingido. Muitos passavam anos e nunca chegavam lá. Govinda, preocupado com o amigo, sugerem para irem visitar o Siddhartha Gautama, que é o Buda. Siddhartha aceita. Eles então vão encontrar o Buda no bosque de Jetavana. Depois de um tempo, Siddhartha percebe que aquilo não tem muita graça para ele e vai embora. Quando já estava indo embora, ele acaba encontrando o próprio Buda, o Siddhartha Gautama, e eles começam a conversar. Siddhartha então expõe ao Buda a razão de não querer segui-lo. Para ele o problema era justamente o Nirvana, porque só um homem no meio de centenas de milhares poderia atingir o Nirvana. O Buda pede então a Siddhartha que olhe em volta e veja os monges. Questiona se eles não estão felizes, se a doutrina não completa eles. Siddhartha então fala que, pelo contrário, que aquilo era admirável, mas não era para ele. Então vai embora. Para ele era melhor viver na prática e não em doutrinas. Siddhartha vai embora e Gautama o alerta para o excesso de inteligência. Será que aquilo não ia fazer mal para ele? Siddhartha então decide cruzar o rio. O rio que aparece no livro é uma metáfora. Será que o rio é Deus? Será que é uma alma? O Atman? Ou será que é o inconsciente do Self, igual Jung falava? Fato é que o rio é um meio por onde Siddhartha vai, do mundo sublime para um mundo mundano, e vice-versa. Quem leva Siddhartha é um balseiro, e nós já vamos falar dele daqui a pouco. Siddhartha vai para o outro lado do rio, e ele não quer nada mais sublime, ele quer uma coisa real, que é um mundo das sensações, olhar e aproveitar a vida com olhos ingênuos. Ele acaba se apaixonando então pela cortesã Kamala, e ele vai visitá-la com a roupa tudo rasgada, em farrapos, e ela fala que ele precisa de outras coisas para conquistá-la. Ele teria que comprar sapatos, roupas novas e para isso ele precisaria de um emprego. Ela pergunta o que ele sabe fazer e ele só sabe fazer 3 coisas: jejuar, esperar e pensar. Ela acaba rindo dele e pergunta se ele não sabe fazer outra coisa. E ele fala que sabe ler e escrever. Então ela indica ele para trabalhar com um comerciante chamado Kamasvani. Siddhartha começa a trabalhar e prospera. O único problema é que Siddhartha é muito humano.
Então ele deixa de cobrar as coisas direito, inteira com o dinheiro do próprio bolso, vende afiado, e o comerciante não vê isso com bons olhos. Acha que Siddhartha não tem a vocação para ser um comerciante. Ainda assim, Siddhartha fica 20 anos nessa vida. Ele começa a aprender a beber, ele começa a jogar, aproveitar os prazeres da vida, até que depois de muito tempo, ele se cansa um pouco daquela vida. Sua única alegria era colocar tudo a perder nos jogos de dado. Um dia ele sonha com um pássaro dentro de uma jaula de ouro da Kamala. E o pássaro morre. O pássaro na gaiola é como se fosse uma metáfora para a nossa vida. Como se a gente tivesse tudo, mas ao mesmo tempo não tivesse a liberdade completa. Moramos apenas em bonitas jaulas. Siddhartha fica de saco cheio dessa vida, desses prazeres efêmeros, chamado Sansara. Ele decide ir embora. Ele ainda não sabe que Kamala carrega um filho seu. Siddhartha começa a ficar muito depressivo e questionar todos aqueles valores. Queria vomitar todo aquele álcool, toda aquela vida mundana que nunca trouxe felicidade para ele. Ele vai embora só com a roupa do corpo, chega até o rio, pensa em suicídio, mas então se lembra do Om, que pronunciava quando pequeno. E aquilo fez muito bem para ele. Ele então consegue dormir às margens do rio. Siddhartha não percebe, mas naquele lugar onde ele deitou era muito perigoso. Tinham muitas cobras, tinham muitas feras. Eis que existe um monge sentado do seu lado meditando. E esse monge era Govinda, seu amigo. Siddhartha então cruza o rio na balsa com o mesmo balseiro que o levou da outra vez. O nome dele é Vasudeva e Siddhartha se oferece para ajudá-lo. Ele queria trabalhar de balseiro também. Vasudeva aceita e Siddhartha vai morar com ele. A melhor qualidade do balseiro era saber ouvir. E Siddhartha aprende isso com ele. Passam horas ouvindo a voz da vida ou a voz do rio. Um dia o Buda Gotama está quase morrendo e Kamala decide então com um filho visitá-lo. O filho tinha mais ou menos 11 anos e era o filho de Siddhartha. Eles então param perto do rio e Kamala é picada por uma cobra, ficando entre a vida e a morte. Quem estava ali por perto era o Siddhartha, que a socorre. Ela então fica muito feliz de ver Siddhartha, apresenta o filho para ele e infelizmente morre. Tem uma cena muito bonita. Siddhartha fica olhando para as rugas de Kamala e ele se lembra quando os dois eram jovens. Ele percebe então que a vida é indestrutível e todos os momentos são eternos. O filho não se dá muito bem com Siddhartha, muito pela falta da mãe, o fato deles não terem convivido nada nesses 11 anos e o fato da mãe ter uma condição de vida boa e Siddhartha vivia agora uma vida simples. Logo o menino fica muito nervoso e vai embora. Siddhartha fica muito triste e o rio ri dele. É uma outra parte bonita do livro. Siddhartha sai à procura do filho e ele olha o seu reflexo nas águas do rio. Ele vê também o reflexo do pai, anos antes, quando Siddhartha decidiu ser um samana. E ele também tinha abandonado o pai. Então é preciso deixar o rio correr. Siddhartha se abre cada vez mais com o amigo balseiro. E na última vez, ele se abre tanto que ele vê o balseiro se tornar um vulto. E o vulto era o rio, era Deus, era a eternidade. Siddhartha se despede do amigo e ele deixa de sofrer. Há muito tempo o balseiro esperava por isso. Siddhartha então se torna um balseiro e no final ele encontra o seu amigo Govinda. Siddhartha fala para o amigo que a sabedoria nunca poderia ser passada para outras pessoas. É uma coisa pessoal. Podemos viver a sabedoria, mas ela só serve para nós. Siddhartha aprendeu a amar o mundo, a não sentir desprezo, contemplar o mundo e assistir como um espectador. Govinda se curva à sabedoria do amigo e vê que ele finalmente encontrou a paz. Siddhartha foi um filho de um nobre, um monge mendigo, depois um comerciante, um bom vivant, aproveitou a vida e aquilo não foi suficiente para ele. Só achou a felicidade sendo um balseiro, atravessando um rio. É fácil identificar com a jornada de Siddhartha. A zona de conforto da casa dos pais, a energia da ideologia de um jovem, a entrega dos prazeres da vida, depois correr atrás do prejuízo e finalmente estar em paz consigo mesmo. Muito interessante também o encontro dos Siddharthas. A única diferença dos dois é que Siddhartha queria viver aquela doutrina na prática e não só aprender a doutrina. É interessante ver como nós devemos ser nós mesmos. Siddhartha tentou ser várias coisas. No começo ele curtiu, foi legal, mas depois não fez mais sentido para ele. Então é importante viver em equilíbrio,
com o lado sublime e o lado mundano, e não tentar ignorá-los, sob pena de ter que deparar com eles em algum outro momento da vida. Siddhartha é o quarto livro de Hermann Hesse que eu leio, e sinceramente todos eles são excelentes. É um livro para a vida, não é só um livro. E aí, curtiu a resenha? Já leu Siddhartha? Curtiu? Tem algum livro para me indicar? Deixa aqui nos comentários, sua opinião é muito importante. Até a próxima!